Esse livro é um pé direito, fazendo trocadilho com a polêmica das Havaianas. Esse livro é um pé direito no ano 1, pra quem acredita também. Esse vídeo tá cheio de crenças. Ai, gente, pra quem acredita, né? Esse 2025 foi ano 9, a soma da 9. E, pelo menos comigo aconteceu, né? Muitas coisas acabaram. E ano que vem é o ano de muitos inícios. E quem sabe você inicie também a leitura deste livro aqui. E fale aqui comigo nos comentários o que você achou, o que você achou do vídeo. E esse aqui é o livro perfeito para ser lido no começo do ano. Estamos no dia 29 agora, eu ainda não terminei ele, mas eu já tinha ouvido ele em audiobook. Estou num momento de virada da minha vida. Aqui vocês podem ver uma caixinha de mudança. E foi muito bom começar a ler ele, O Alquimista, do Paulo Coelho, porque simplesmente ele traz de volta aquela pessoa sonhadora que você um dia foi e acabou com a vida adulta esquecendo. Ele fala principalmente de seguir a sua lenda pessoal. O que seria a lenda pessoal? Seria o seu sonho. Literalmente, o personagem... Agora começa o spoiler. O personagem principal, ele tem um sonho repetido e ele vai até uma cartomante. Ele é um pastor, com toda a humildade de um pastor, ele vai até uma cartomante e essa cartomante fala que ele tem que ir até o Egito, que lá ele vai encontrar o tesouro dele e ela quer 10% desse tesouro, porque ele não tinha dinheiro para pagá-la naquele momento. Então ele começa a sua jornada. Para quem já leu, eu sou apaixonada por esse livro, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Eu acho que ele explica a vida e muitos autores usam para construir jornadas dos seus heróis e que é amplamente aplicado, principalmente em histórias de aventura, como Harry Potter. Dá pra ver que aqui é amplamente aplicado. É quase que uma estrutura de história, de jornada, né, de um personagem, de crescimento de um personagem, e que ao mesmo tempo Joseph Campbell mostra aspectos e simbologismos das religiões ao redor do mundo, e que é muito interessante, gente, super recomendo. Mas esse vídeo para falar desse livro, assim, é um livro muito gostoso de ler. Como escritora, eu percebo que ele não tem uma linearidade tão... Ele pula algumas etapas, assim, mas você vai entendendo o que ele quer contar, o que ele... que tem fatos que provavelmente são desnecessários ao longo da jornada desse rapaz. Então, eu separei, como eu tava lendo, num lugar muito específico, que é pegando sol, eu não levei, dessa vez, a minha lapiseira pra marcar o livro, porque pra muita gente isso é muito ruim. Riscar um livro pode ser um crime, mas fazer orelha de burro pode ser um crime pior ainda. Então, vamos lá. Algumas frases que são super interessantes, animadoras, são super... Gente, me fugiu a palavra, como é que é? Motivacionais. E que também ensinam bastante pra gente algumas coisas que, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente dá de ombros, a gente fala, isso aí é um ditado popular. E ao longo da vida a gente vai percebendo que ditados populares são ensinamentos muito úteis pra vida. Muito, muito úteis mesmo. E, por exemplo, uma frase aqui, vou até começar a sublinhar. Existe uma linguagem que está além das palavras. Tudo é uma coisa só. Esse trecho ele já tinha encontrado o rei, né? Que foi o segundo personagem que ele encontra
para ir atrás desse tesouro. Esse rei é muito legal porque ele é muito sábio. E ele dá conselhos muito sábios. Ele é que nem o mestre daquele desenho. Ah, meu Deus. Cavaleiros do Zodíaco? Não. Não lembro agora, mas é aquele. Esse livro, ele tem muito a ver com Lei da Atração. Muito. Além dos ensinamentos bastante populares, ele traz bastante sobre a Lei da Atração. E claro, como a lenda pessoal é sobre alcançar um objetivo na vida, inclusive a gente vê, né, na vida que tem pessoas que realmente vão atrás dos seus objetivos com muita vontade, com muita ação. Tem outras pessoas que decidem, assim como o vendedor de cristais, aquele vai ser um objetivo pelo qual eles vão viver, mas eles vão apenas sonhar com aquele objetivo. Aquele sonho vai permanecer somente como um sonho. E isso é uma decisão. Isso é uma decisão desse vendedor de cristais. Porque assim que o rapaz chegou, o personagem principal, né? Chegou na loja de cristais, ele conseguiu fazer com que os ares se renovassem e que as coisas melhorassem e que o dinheiro voltasse a fluir naquela loja. Ele definiu que aquele sonho continuaria como um sonho. Ou seja, não se tratava de ter dinheiro ou não. E muitas pessoas são assim. Não se trata de ter dinheiro ou não. Porque ele tinha o sonho de viajar para Meca. Tá cheio de spoiler esse vídeo. Mas mesmo assim, você vai querer ler. Assim como eu cheguei a ouvir o livro, não foi total, não foi completo. Ou seja, eu realmente não sei o fim neste momento. E você vai querer ler, sim, mesmo contando tudo. Quando você pensa que tudo é uma coisa só, você consegue entender que existe um conceito de mastermind. E aqui eu tô trazendo outro livro que eu também não estou com ele aqui, porque ele está embalado na sua caixinha para mudança, que é um baita de um livro do Napoleão Hill. E essa ideia de mastermind, a gente pode focar numa parte como se fosse um conjunto, um grupo de pessoas com quem você realmente tem uma convergência de ideias. Mas, extrapolando essa ideia também, você pode ver o mundo como um todo. Não tem aquelas ideias que você vai pensando, ou ao mesmo tempo, ou dali um pouco aparece algo exatamente como você tinha pensado, ou alguém fala exatamente o que você estava pensando, ou você estava pensando muito em algo e desejando muito algo e aquela coisa aparece na sua frente ou acontece. Digo, além da lei da atração. Eu digo isso no sentido de que você compartilha de alguma forma os pensamentos numa network, uma global network que não tem fios, digamos assim, também não é Wi-Fi. Tudo está conectado. Tudo é uma coisa só. O sentido de que todos viemos, tudo veio de um só. Até quando você pensa cientificamente o Big Bang, e assim vai. Inclusive, no sentido de positividade. Quando o personagem chega... Bom, primeiro que ele está driven, ele está, digamos assim, guiado a fazer acontecer realmente o seu sonho, a achar realmente o seu tesouro. E segundo que ele parece ter uma visão muito positiva, e isso é muito notável, principalmente quando ele chega na loja de cristais
e ele decide inovar. Inovar de uma forma muito positiva, né? Para que o lojista tenha uma maior circulação de clientes e que traga mais clientes. Chama-se princípio favorável ou sorte de principiante, porque a vida quer que você viva sua lenda pessoal. Nunca desista dos seus sonhos, havia falado o velho rei. Siga os sinais. Ele fala dos sinais e dá a entender que é uma coisa que por vezes é tola, porque muita gente fala: ah, é um sinal, deve ser um sinal, tal coisa aconteceu, então deve ser um sinal. E aí fica a grande pergunta, né? Se realmente isso é banal ou se de fato tem tantos sinais assim nos falando o tempo todo ao longo da nossa jornada. Olha só a lei da atração. Quando você deseja uma coisa, todo o universo conspira para que você possa realizá-la, havia falado o velho rei. Essa é uma frase que inclusive está atrás aqui. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Que eu copiei e coloquei na frente do meu computador para escrever o meu segundo livro. E os próximos, né? Claro. Quando você deseja uma coisa, olha, é lei da atração total aqui. Quando você deseja uma coisa, todo o universo conspira para que possa realizá-la. Você já fez o seu quadro dos sonhos? Falando nisso, o rei só aparecia para quem vivia sua lenda pessoal. Ou seja, o mestre só aparece para quem está procurando o seu objetivo. Que o personagem principal está sempre aprendendo. Aprendi com ovelhas e aprendi com cristais, pensou ele. Posso também aprender com o deserto. Ele me parece mais velho e mais sábio. Ele conversava muito com as ovelhas e as ovelhas acabavam por ensiná-lo sobre tudo, porque provavelmente ele refletia muito quando ele falava, né? E é muito interessante que ele acabava se ouvindo e percebendo a paz que uma ovelha tem. Como ela não vai se incomodar por coisas que não têm relevância, além de ter toda a comida necessária para cada dia, viver um dia de cada vez, ter um lugar para dormir e estar pronto para o próximo dia. Carpe diem, total. Só sentimos medo de perder aquilo que temos, seja a nossa vida, sejam nossas plantações. Mas esse medo passa quando entendemos que nossa história e a história do mundo foram escritas pela mesma mão. Para quem acredita, eu acredito no caso, né? Fica aí, né? A lição, a grande visão sobre saber que somos parte de um todo, que viemos de um mesmo lugar, pode-se dizer assim, tanto para quem acredita quanto para quem não acredita em Deus. Para quem acredita no Big Bang e que tudo surgiu de forma natural, no sentido de quimicamente foi criado até surgiram esses seres tão complexos, assim como eu que estou aqui falando com você, que tem várias células, tem vários átomos compondo e obviamente matéria e energia compondo um ser falante, pensante e respirante. Porque não vivo nem no meu passado, nem no meu futuro. Tenho apenas o presente e ele é o que me interessa. Se você puder permanecer sempre no presente, então será um homem feliz. Vai perceber que no deserto existe vida, que o céu tem estrelas e que os guerreiros lutam porque isso faz parte da raça humana. A vida será uma festa,
um grande festival, porque ela é sempre e apenas o momento que estamos vivendo. Não são vários ensinamentos? Esse livro é uma delícia de ler e ele é maravilhoso para esse momento que a gente se encontra agora, porque começou a ter cara de romance romântico, porque a busca da lenda pessoal passou a ter um pouco de busca pelo amor. E é muito bonitinho, muito bonitinho. Eu achei muito legal. Para quem acredita em lei da atração, ele faz todo sentido. Para quem acredita em lenda pessoal, literalmente em ir atrás dos seus sonhos, ele é muito gostoso de ler. E uma coisa que me marcou é quando você vai atrás da sua lenda pessoal, você acaba encontrando pessoas e lugares que te levam cada vez mais perto da sua realização da sua lenda pessoal, do seu sonho. Existe a diferença entre dois tipos de pessoas. O tipo de pessoa que vai simplesmente deixar aquele sonho como sonho e não vai correr atrás, mas vai ficar sempre mentalizando que era o meu sonho, aquele meme, era o meu sonho, e não vai fazer nada para realizar, porque é confortável aquilo estar como sonho. E vai ter aquela outra pessoa, como no fim ele fala qual é o nome do rapaz, né? Ele fala o livro todo, ele se refere ao personagem principal como o rapaz. E no fim ele fala que o nome é Santiago. E aí, eu como escritora entendo, eu acho que eu entendo o que aconteceu aí. Achei inteligente, interessante. Paulo Coelho, ele passou por várias coisas na vida, né? E nessa época ele até conta que ele já tinha largado tudo pra aprender alquimia. E ficou meio chateado porque ele não chegava a lugar nenhum. É muito interessante porque talvez ele tenha encontrado, sim, né, na escrita, na sua alquimia, porque ele transforma palavras em ouro e em muitas outras coisas, como melhorar a vida das pessoas, né, querendo ou não, por meio de palavras, ele conseguiu alcançar reconhecimento, ele conseguiu alcançar muitas coisas boas para as outras pessoas, assim como esse livro nos faz sentir como se a gente não devesse parar. É um respiro, é uma tomada de fôlego, uma motivação, né? Mas ao mesmo tempo uma leitura muito gostosa, rápida. Eu me enrolei um pouco, podia ter lido em um dia, tranquilamente. São 206 páginas nessa edição, que é da Paralela. E eu vou deixar o link aqui da Amazon para vocês. Se vocês puderem me ajudar, estou começando agora e preciso de ajuda para manter o canal, para manter a minha lenda pessoal. E você, está indo atrás da sua lenda pessoal? Espero que sim. Espero que a leitura desse livro te ajude, assim como me ajudou nesses últimos 2-3 dias lendo. Era um livro que eu queria muito ler há muito tempo e eu ficava postergando. Eu não sei porquê. Eu postergava. E pessoas que eu admiro muito indicavam e falavam que é muito legal e tal. Mas eu achei melhor do que eu imaginava.
E principalmente, eu já tinha ouvido, como eu já tinha falado pra vocês, eu já tinha ouvido ele em audiobook, mas até, eu acho que não chegou a 80%. Uns 70%, vai. E já tinha gostado. E eu tava ouvindo e fazendo outras coisas, tava trabalhando, então não dei muita atenção. E lendo, você se insere na história e lendo com atenção, né? E você entra ali no mundo, na história do Santiago, e é muito legal, muito legal. Recomendo e me diz aqui se você gostaria de ler. Se você já leu e só queria saltar aqui pra simplesmente ouvir mais alguém falar o quanto gostou desse livro. Te vejo nos próximos